Oi, padre, boa tarde. Vamos lá, né? A sequência, essas lives tão bonitas, importantes. Já chamo o senhor um minutinho. Só avisar o pessoal aqui que nós entramos. E eu já chamo o senhor. Vamos lá. Boa tarde, Gil. Oi, Tarsila. Sejam bem-vindos. Boa tarde, padre. Boa noite. Quase. 18h41, quase. Mas já rezamos as vésperas, então já é boa noite, né? Isso. Então, tá bom. Pedimos a sua bênção. Que Deus abençoe. Já rezei na missa por todos vocês. Ai, graças a Deus, que eu falo que não tem presente melhor na vida, né? Sim. Obrigada. Obrigada pelas orações. Nós também rezamos por vocês desde cedo aqui no canal também, viu, padre? Muito obrigado. Com muito carinho por todos os sacerdotes, pela santificação do clero. Faz parte das nossas orações diárias já. E todo mundo já aprendeu. Isso é muito bom. Bom, padre, então nós temos uma novidade aqui para falar para o pessoal, né? Sobre o número de lives. Sim. Então, vou deixar Reajuste. o senhor iniciar o encontro e dar a notícia para o pessoal, e aí a gente vai conversando, combinado? Ok. Então, vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos para esse nosso segundo dia, onde nós traremos um pouco uma outra possibilidade de amar o que Deus faz, porque amar, quando a gente ama, a gente pensa nessa pessoa amada, naquilo que nós estamos amando e como a gente pode amar da melhor forma possível. Então, é um pouco disso que eu vou trazer aqui hoje. Como nós, enquanto igreja, temos exercitado esse amor pelas coisas de Deus. E qual a preocupação dos papas nesse último século no amor pelas coisas que Deus fez? Então, é realmente uma viagem por vários papados, vários homens de fé que fizeram tantas coisas boas por nós e que fica marcado na história. E que faz a gente chegar agora no Papa Francisco, por exemplo. Então, eu quero já agradecer o convite, Bia, pela possibilidade de estar aqui falando sobre essa nossa história, essa nossa caminhada enquanto igreja. E começo a dizer que a igreja sempre amou a criação desde as comunidades. As suas primeiras comunidades sempre relatam nos evangelhos a experiência de Jesus com a natureza. Não é à toa que a gente oferta o pão e o vinho na mesa do altar para que se torne corpo e sangue do Cristo, que é fruto do nosso trabalho, do nosso amor pela natureza. Porque só quem ama espera. Só quem ama tem paciência para esperar a terra ficar boa, para esperar a semente germinar, o tempo certo da colheita. Não apressa nada. O amor é paciente, como diz São Paulo. E essa tradição também vem na época da patrística. Então, São Basílio, por exemplo, faz uma bonita relação da natureza com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele permeia tudo aquilo que o Pai criou. E dessa maneira, então, nós podemos beber direto na fonte da nossa relação com a criação. Não é um panteísmo, onde a gente consegue ver Deus em tudo, mas é um paninteísmo. É descobrir o amor de Deus por aquilo que Ele fez por nós e também ser capaz de amar como Ele amou. Então, depois da patrística, nós temos a escolástica. E como eu já disse ontem, o representante dela, São Tomás de Aquino, um grande santo, estudioso da igreja, diz que a graça pressupõe a natureza e a plenifica. Por isso, o nosso cuidado por nós, pelo nosso corpo, pelas nossas relações, pelo ambiente que nos cerca, por tudo aquilo que nós participamos. Depois que nós temos a escolástica, nós temos outros grandes santos
que surgem ali na Idade Média, como, por exemplo, São Francisco de Assis, que chama a proximidade da natureza e reconhece nela a dignidade da criação. Por isso chama de irmã. Meu irmão Lobo, minha irmã Roseira, minha irmã Morte, tudo como um todo. Ele está interligado e reconhece essa ligação como de uma grande família. Somos todos uma grande família com tudo junto de Deus. Aí, no finalzinho da modernidade ali, nós temos a igreja que se debruça e começa a escrever para a sociedade a respeito da sua preocupação com o mundo. A igreja tem preocupações como a justiça. São Leão XIII, em 1891, escreve a Rerum Novarum, falando da relação dos trabalhadores e dos seus patrões. Ele que foi, quando o padre foi operário, então, além de padre, era operário, e quando o Papa não se esquece da condição. Fala que o trabalho dignifica o homem, que é bom trabalhar e transformar a natureza para melhor servirmos a Deus. Que bonito, que Papa que é esse, padre? Leão XIII. Ah, que bacana. Então foi operário, ordenado, chegou a Papa e não esquece do tempo que viveu como operário e traz isso para o seu papado. Que lindo. E traz isso para o seu papado. E num tempo em que a tentação trazida pelo filósofo Karl Marx, na época, que em 1848 escreve o Manifesto do Partido Comunista, ele dá a visão da dignidade do trabalho de acordo com a fé. Não de acordo apenas com a filosofia, mas numa relação entre razão e emoção, sentimentos. Não tratamos a natureza como uma simples matéria-prima para a gente produzir algo artificial, mas o Papa fala que a gente trata aquilo como dádiva divina. Depois de que ele começa a dar essas indicações, nós temos um outro período dos papas, que é Pio X, Pio XI, Pio XII, que vão dar nos seus discursos, ainda no rádio, também um destaque especial para aquilo que é da natureza. Então, eles fazem os seus pronunciamentos fazendo comparações com o raio do sol, com a chuva, com a maré do mar, com o vento, e eles alimentam a nossa espiritualidade de igreja naquela época, no começo do século XX, onde tem muitas provações, como, por exemplo, a transformação do mundo, as duas grandes guerras mundiais, que deixam muitas vítimas e que marcam a história para sempre. Depois disso, nós temos o nosso querido João XXIII. Ele que, como Papa, coloca a Igreja numa atitude de serva do mundo, como aquela que dialoga, como aquela que reconhece o tesouro que tem em suas mãos, o Evangelho, a tradição, a espiritualidade, e ensina para todos, reconhecendo que existem duas grandes coisas que fazem mal. Por um lado, o capitalismo e, por outro lado, o socialismo. E ele, então, propõe como uma maneira de superar isso a fé, a vivência da vida cristã, do se colocar-se como Cristo, servo de todos. Ou, como a gente viu no Evangelho de hoje, quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, quem tem capacidade de, na sua espiritualidade, viver a pureza de uma criança, a simplicidade desses pequenos, é porque já tem uma espiritualidade madura. É preciso ter maturidade para viver como as crianças. E depois, então, que esse período de diálogo começa com Paulo, com João XXIII, que inclusive convoca o Concílio, Concílio Vaticano II, esse que a gente está vivendo agora tão vivo aí,
E ele foi bem sucedido, porque outros dois papas já tentaram chamar o Concílio Vaticano II e não foram bem sucedidos, por causa do fascismo, por causa da Segunda Guerra Mundial. E João 23 consegue, assim, uma adesão fantástica. Todos vão, e aquilo que estava marcado para durar um mês, dura 3 anos. É um movimento muito bonito, como o da natureza, de renovação, de cuidar das raízes, que aí nós temos as 4 constituições, Sacrosanto Concílio, que cuida da liturgia, Dei Verbum, que cuida da palavra de Deus e da nossa relação com ela. Depois nós temos a Gaudium et Spes, com a nossa pastoral. E, por último, a Lumen Gentium, a nossa relação de luz de todas as nações, luz dos povos. Nós refletimos como a lua, a luz do sol que é Cristo. E aí, depois do concílio, nós Cada temos... frase que o senhor fala, a gente quer ficar pensando 5 minutos, né? Mas depois a gente assiste de novo, viu, pessoal? E pode também com calma e saboreando tudo, porque é muita coisa linda para absorver de uma vez, né, padre? Sim, Tá? é um tesouro, assim, grandioso. É. E depois que a gente, então, tem o Concílio Vaticano II, nós temos o Papa Paulo VI, que é o Papa da Alegria. Ele que, então, vai dar continuidade a essa grande primavera dentro da igreja. Ele que cultiva as sementes, as flores, os frutos, e é a partir disso que nós temos uma igreja mais viva, uma igreja renovada, uma igreja encarnada. E ele escreve, por exemplo, Populorum Progresso, dizendo que o verdadeiro desenvolvimento dos povos passa pelo respeito pelas coisas que Deus fez, passa pelo desenvolvimento humano. Não tem como a gente desenvolver a nossa indústria, a nossa tecnologia, se a gente não desenvolver o coração. Depois de Paulo VI, nós temos o grande e breve João Paulo I, com 33 dias de pontificado. A Mas gente nem costuma falar, né? Quase nem lembra. nem lembra. Mas o João Paulo I, nas poucas oportunidades que teve de falar em público, ele cita algumas vezes também a criação como dom de Deus nas nossas mãos. Então, tudo está para que fique ainda melhor. Depois disso, nós temos a situação de um novo Papa que surge direto de Paulo, depois de João Paulo I, que é João Paulo II, em 1978. João Paulo II, então, permanece lá quase 27 anos no seu pontificado. E ele tem textos belíssimos, como nos seus escritos, nos sínodos promovidos por ele, nas suas cartas, sempre tem algo que envolve a natureza. E João Paulo II pegou um tempo na história do mundo que deu sua contribuição como Papa, com sua simpatia, com a sua imagem, com o seu carinho, que na visão de todos nós ficou marcada para sempre. E quando ele fala da questão da criação, da natureza, ele sempre tem essa preocupação ecológica. Começou várias frentes no mundo falarem sobre ecologia, mas João Paulo II coloca a ecologia como ponto que entrelaça todos os seus escritos. E ele dá sua contribuição como Papa à questão ecológica. Depois de João Paulo II, de todos os seus escritos, que são fantásticos, nós temos Bento XVI. Bento XVI, na Caritas in Veritate, em 2009, ele também fala da justiça restaurativa, que é a justiça de Deus. Uma justiça que cuida não só de quem cometeu o crime,
para que se converta e volte a fazer o bem, mas também de quem foi acometido pelo mal praticado. Então ele cuida do criminoso para que deixe de cometer o crime e daquele que sofreu o crime para que seja cuidado, porque ele sofreu um dano. Então ele precisa de cuidados também. A justiça com o seu algoz não é o suficiente para devolver o bem para essa pessoa. Ela precisa então de cuidados. Então, Bento XVI, como um alemão, pode parecer frio, mas ele é muito atencioso às questões humanas. E no Vaticano, o Bento XVI transformou o telhado do Vaticano em painéis solares. Ah, é? Que É bacana. é o primeiro país no mundo, claro que é pequeno, mas é o primeiro país no mundo que tem toda essa energia solar, fotovoltaica. Nossa, que significativo, né, padre? Isso acontecer lá. Dando Que exemplo lindo. para a Sim. gente fazer esse investimento nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas prefeituras, sempre buscando esse espaço que a gente tem de energia solar. Também ele fez um sistema de reaproveitamento de água. Então, na tradição dos papas, tem sempre esse cuidado. Por exemplo, a famosa Fontana de Trevi. Hum. Ela foi iniciativa de um papa, sucessor de Bento XVI, se não me engano, Bento XIV ou Bento XV, que estava faltando água em Roma. Ele, então, canaliza por gravidade a água do Jardim do Vaticano, que lá tem uma fonte belíssima, a fonte d'Áquila, que era na frente da casa do Bento XVI. Ele canaliza e leva para a Fontana de Trevi, por gravidade. E está até hoje. Então, eu sabia que tinha a ver com isso, de água, de chegar uma água boa para a cidade, mas não sabia que vinha lá do Vaticano. E essa água servia na época, serve ainda, né, para beber, serve para o pessoal que tinha menos condições na época. Hoje, se arrecadam ou se colhem 1 milhão de euros por semana em moedinhas. E esse dinheiro é administrado pela Caritas de Roma e que continua a fazer caridade para o povo. Então, cuida dos moradores em situação de rua, dos famintos, dos imigrantes que chegam, das pessoas que não têm condições. Então, água, fonte de vida, uma água santa. Muito bem. Então, quem for agora para Roma, que a gente procura aquela moedinha bem baratinha para jogar na fonte, não, vamos procurar uma boa, com valor, porque a gente sabe que esse dinheiro ainda vai ajudar, né, É padre? muito bem gasto, Que muito legal, bem que gasto. bacana. E aí o Bento XVI, ele tem toda essa praticidade que às vezes fica escondida ou pouco difundida aí pelos meios de comunicação. E aí nós chegamos numa parte da vida em que o Bento XVI fala de uma justiça intergeracional. Ele tem, com todo o conhecimento de filosofia e teologia que o Bento XVI tem e deixou registrado para a gente, ele fala que nós somos capazes de transformar o futuro daqueles que ainda vão nascer. É uma responsabilidade intergeracional. Ele já adianta um pouco aquilo que o Papa Francisco diz, de que tudo está conectado. Então, nesse sentido, o presente está conectado com o futuro. Nós temos uma responsabilidade com aqueles que vão nascer. E depois vem o Papa Francisco. Vou perguntar uma coisa, padre. Quando a gente fala que a gente tem responsabilidade, quer dizer que de alguma forma nós seremos cobrados por isso? Não seremos cobrados porque às vezes a gente não vai estar aqui. Mas como assim? A gente se pergunta, por que aquele pessoal foi fazer a Segunda Guerra Mundial e causou tanta destruição? Por que os Estados Unidos jogou uma bomba em Hiroshima, agora em agosto, fez tantos anos? E aí a gente não tem mais como conversar com eles e perguntar o que houve, quais são as motivações, dizer para eles que estão errados. Mas agora é uma questão de consciência nossa, de transformar o futuro desse pessoal que está para vir.
Eu falo isso porque às vezes eu escuto dos meus filhos, né? Assim, nossa, mas vocês conseguiram realmente deixar a coisa bem ruim, né? Sabe assim, já veio uma cobrança de, tipo, a sua geração não cuidou de nada, Nada. né? Então, mas assim, é tempo, sempre é tempo, né, padre? É tempo. Antes tarde do que nunca. Isso. E aí vem o Papa Francisco com a Laudato Si, que é o primeiro escrito na história, desenvolvido, pensado, escrito de fio a pavio, do começo ao fim, sobre a questão ecológica. Mas não só numa questão ecológica, num pensamento verde, de cuidar das plantas, de melhorar a qualidade do ar, de despoluir os rios e mares. Porque tudo isso é muito importante. Hum. O Papa Francisco tem uma percepção da realidade em que nós precisamos cuidar do ser humano, porque no ser humano está a origem de todos os males. A raiz da crise social e ambiental está no coração do homem. É fato mesmo. Então a gente pode utilizar conversão no sentido religioso, mas também mudança de rota no sentido civil. Mudar de rota, assumir novos projetos, para que a gente então consiga amar realmente com atitudes o que Deus fez. Certo? Encontrar essa assinatura de Deus, como o senhor falou ontem, em tudo, Em né? tudo. Em tudo, encontrando Deus em tudo, amar tudo, louvar tudo. O senhor falou de São Francisco, a gente lembra, né? São Francisco que faz, não, bendizei o Senhor, chuva, bendizei o Senhor, baleias, bendizei o Senhor, não é? Em Sim, tudo, em em tudo. tudo. Muito lindo, padre. E aí o Papa Francisco fala do Evangelho da Criação. Esse Evangelho da Criação é a boa nova que o próprio Reino de Deus traz aqui no meio de nós, no já. Porque tem uma parte do Reino de Deus que já acontece no meio de nós. Não por completo, mas uma parte daquilo que já acontece. E então a gente precisa cultivar essas pequenas plantinhas do Reino de Deus para que elas se alastrem, para que elas fiquem grandes, florestas frondosas no meio de nós. E a gente, então, viva nessa sombra, coma dos frutos desse reino de Deus no meio de nós. Então, essa dinâmica da Laudato Si é um escrito que tem o endereço certo, ela foi escrita pelo Papa Francisco para influenciar os líderes mundiais no encontro da Conferência do Clima, as COPs, a 21ª, lá em Paris, em 2015. Então, ele conseguiu realmente dar um chacoalhão nos nossos líderes mundiais, mas ainda está muito tímida a reação das nossas lideranças nesse sentido. E aí a gente traz mesmo essa parte da justiça que o senhor tocou, né? Porque entendo eu que todo mundo quer viver num planeta saudável, todo mundo quer contribuir para isso, mas a hora que entra a questão financeira, né, o lucro excessivo, isso acaba para alguns corações mais endurecidos falando mais alto. Então, a gente tem que rezar muito, como a gente sempre reza aqui para os governantes, Sim. para que as pessoas entendam que, em primeiro lugar, né, o bem comum, a nossa casa, e todo o resto vem por acréscimo, mas primeiro isso, né, padre? Sim. Tá, acho que tá meio invertido, né? A gente vê hoje uma inversão de valores. Com certeza. E não é uma questão deste ou daquele. Sim. É uma questão de que cada um dê sua contribuição com a inteligência que tem, do lugar que está, no papel que ocupa na sociedade, de ensinar a criança a cuidar daquilo que é próprio de criança, do jovem daquilo que é próprio de jovem, e nós que somos adultos, cuidar da casa comum. É isso mesmo, muito bem. Então, um chamado para todo mundo,
né? Dentro de casa, começamos sempre dentro de casa e depois aonde mais o Senhor nos permitir. Vou até contar um fato bem curioso e engraçado aqui com o Padre Luiz. Eu vou colocar para vocês depois no Stories a nossa live sobre a encíclica Laudato Si, que nós tivemos a alegria de fazer lá no Santuário da Nossa Senhora Desatadora dos Nós em Campinas, né, Padre? Uma live muito linda, vale a pena quem ainda não viu assistir, quem já viu reassistir. E foi tão bonito, a gente falou sobre tudo isso da natureza, estar integrado. Depois nós fomos almoçar, né, Padre? E eu lembro que veio uma abelha na minha Coca-Cola. E eu olhei para a abelha e eu já ia tomar uma atitude, acho que de espantar a abelha, de dar um tapa na abelha, mas eu olhei para o padre e falei, padre, eu não vou matar a abelha. Aí o padre falou, não mesmo, você deixa a abelha quietinha aí. Mas é isso, em tudo, né, padre? Em tudo a gente tem que sempre estar atento. Isso é claro que é uma coisa assim, pequena, mas é bonita e relevante, para mostrar que em todos os momentos a gente tem que ter essa percepção de cuidado com o todo, E quando né? a gente fala de abelha, São Francisco de Sales tem uma frase que diz assim, que uma gota de mel evangeliza mais do que 15 litros de vinagre. Olha, E a minha parte prática de para cultivar, para ajudar a natureza, eu agora comecei a cultivar abelhas brasileiras, porque são elas que dá para cultivar na cidade, são elas que polinizam as flores, os frutos, tem sementes, tem fruta, tem vida nova que nasce por aí. muito bem, que lindo. Então, Também cuidemos. deixo um recado para quem está nos acompanhando. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, Sim, ah, podem fazer perguntas, deixar escrito aí ou no chat do Deus Convida, e depois, na sexta-feira, que será o nosso próximo encontro, eu respondo todas. Inclusive, amanhã nós não teremos o nosso encontro aqui, porque surgiu um outro compromisso, infelizmente não poderei participar. Então, até sexta-feira. isso, até sexta-feira, padre, muito bom. Padre, quer contar pra gente também, já que a gente falou tanto dos papas hoje? Lembra que o senhor contou para mim uma história do encontro com o Papa Francisco? Que achei muito peculiar também. Sim. Conta pra gente a simplicidade do nosso Papa. É, o contexto era o Sínodo da Amazônia. Eu estava lá trabalhando no Sínodo, ajudando, e num dos intervalos, eu e um colega meu, padre, a gente foi tomar café, entramos na fila, eu como brasileiro fazendo piada com esse padre do México, falando assim, olha, pode deixar que esse cafezinho eu pago por minha conta. E a fila do café era grátis, era grátis. E a gente no fim da fila, tranquilo, nisso passa um negócio branco do meu lado assim, eu viro, olho para trás, Sua Santidade, pode passar na minha frente. Era o Papa Francisco, que respondeu assim, com toda a delicadeza do mundo, brincando, claro. Um lugar para mim não basta, eu queria estar na frente, mas como eu não posso estar lá, a gente vai conversando a fila toda. E assim Que foi. lindo. Ninguém tirou foto, ninguém atrapalhou. A gente foi conversando da fila do café numa sensação, já faz algum tempo, isso foi 12 de outubro de 2019, 10h30 da manhã. Então, já faz um tempinho. E eu lembro como se fosse agora a sensação de tão gostoso que foi. E ele é muito bom, é mais do que parece, É. pela televisão. Nossa, isso é muito especial, né? E eu acho que também são os carinhos de Deus, né? Na nossa missão. Então, o senhor estava lá a serviço, né? Com todo o seu coração, com toda a sua entrega. Então, que carinho de Deus esse encontro que ficou marcado para sempre, né? Isso é muito Sim. especial, padre. Que bom. Então, olha, hoje contamos umas histórias aqui do padre, hein, gente? Vamos. Isso é muito bom também, gostoso muito ouvir. E, padre, então tá bom, a gente entende, né, que amanhã não é possível e a vida é assim mesmo, os compromissos vão acontecendo, né? Tudo vivo, a gente vai mudando, não tem problema algum. Mas já vamos ficar então na expectativa de sexta-feira para a última live. E é isso mesmo, pessoal. Se vocês tiverem pergunta, vocês mandem, ou já prepara para no começo de sexta-feira já escreverem para a gente poder ir lendo.
Olha, Olha lá, tem alguém aqui que a gente falou que também já viu o Papa de longe, correu lá para ver o Papa. Que bom, é isso aí. nós estamos acompanhados internacionalmente. Tem uma amiga lá da Sardenha, Opa, Emanuela, nos acompanhando. Um forte abraço, um saluto especial do Brasil, Emanuela. tchau, Manuela. Que E, gostoso, que bom. bom, É muito bom. Essa internet também, falando de tecnologia, de sustentabilidade, tudo isso, né? Se usada para o bem, com consciência, é uma alegria também que ela proporciona de encontro, né, padre? Isso é sim, muito legal. sim. É um dom de Deus, é fruto da nossa inteligência e a gente precisa usar isso da melhor forma possível. Isso mesmo. Então, amém, que assim seja. Padre, nós pedimos a sua bênção e o Senhor encerra então o nosso momento, o nosso encontro. Que Deus possa abençoar a todos, a noite de todos, o descanso de todos, para que tenham bons sonhos. Sonho que se sonha só é só sonho, mas sonho que se sonha em comunidade vira realidade. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peraí, calma, Cláudia, padre, calma, que eu esqueci uma coisa muito importante, já que o sonho de todos juntos se torna realidade. Vamos falar dessa realidade linda que sonhamos juntos, justo. escrevemos juntos e por isso está aqui. Quinta-feira, pessoal, é o lançamento do Sim a Deus, é o segundo volume da coleção sobre vocação. E o Padre Luiz me deu a alegria de contribuir com um capítulo muito especial que trata da questão da fidelidade, indissolubilidade matrimonial e acolhida da igreja aos casais fragilizados. Ficou maravilhoso o capítulo, então te agradeço muito, muito por ter sonhado junto, ter concretizado, padre. Quinta-feira aqui em São Paulo, na Paróquia Santíssimo Sacramento, às 15h30 da tarde. Quem estiver por aqui, venha, que vai ser uma alegria recebê-los. E depois a gente parte para outros lugares também, né, padre? Para lançar e anunciar o livro. Uma honra. Muito obrigado. Obrigada também. Boa noite, gente. Até Boa mais noite. tarde. Tchau, Tchau, tchau. tchau.